boa noite a todos. Eu sempre digo, eu sempre costumo falar, e assim, para o palestrante, eu sempre falo isso, os 5 primeiros minutos são os piores da vida. Justamente porque a gente não sabe a receptividade das pessoas. O assunto é excelente, mas a recepção das pessoas. A gente não sabe como foi o dia de cada um, como é que cada um está presente aqui. Então, para que a gente comece a se conhecer um pouquinho melhor, energeticamente eu falo, silenciosamente, vamos fazer aquele boa noite de churrasco de domingo. Pessoas, boa noite! Boa noite! Não, ficou fraco. Boa noite! Boa noite! Sabe por que fica gostoso? Porque a gente começa a sair um pouco do gelo. Se a gente não for brincar, não compensa a gente sair de casa. Então, vamos interagir, eu prefiro brincar. Agora, eu tenho uma dúvida. Eu falo para eles ou eu falo para lá? Pode falar para eles. Pode falar para eles? Fica indo indireto. Tá, beleza. Nós temos uma maneira de começar a conversar sobre empreendedorismo. A maioria de nós sabe fazer um monte de coisa. Mas espera aí. Existe uma cultura no nosso planeta. Aliás, são 2 grandes blocos que a gente vai conversar aqui. Primeiro, onde está o dinheiro? Segundo, por que o dinheiro não está onde ele tem que estar? Existe um conceito no nosso planeta de que há a sombra e a luz. Se a gente for dividir em 2 grandes blocos, sem um aspecto religioso, vamos falar em filosofia. Nós temos a sombra que corrompe, que erotiza, que droga, que manipula e etc, etc. E nós temos a luz que tem projetos sociais, que salva, que resgata, ok? Todos compreendemos o mundo dessa forma, sim ou não? Sim. Então, a sombra, ela só tem poder porque ela tem dinheiro. Tira o dinheiro da sombra. Não vai drogar, não vai traficar, não vai corromper, porque é preciso dinheiro na sombra para fazer tudo isso. Acontece que a luz... dinheiro é sujo, dinheiro corrompe. Já perceberam que a luz enxerga o dinheiro como algo ruim? Existe uma crença da luz em relação ao dinheiro, e como a luz não quer o dinheiro, a sombra quer. Já que o dinheiro corrompe, o dinheiro faz todo de mal, então eu quero o dinheiro. Por isso é que a sombra está muito rica, está muito monetarizada, está muito cheia de dinheiro no nosso planeta. A luz rejeita o dinheiro como sendo ruim. Não, dinheiro é energia, dinheiro é coisa positiva. Me dá R$1 bilhão, é claro que eu quero. É evidente que eu quero R$1 bilhão, porque com R$1 bilhão eu ajudo um monte de gente. Agora, as pessoas, você fala assim, e se você ganhar R$10 bilhões, pelo amor de Deus, é muito dinheiro, aí o bandido vai me perseguir, vão querer me sequestrar. Quer dizer, há uma preocupação consigo mesmo, mas espera aí. Quanto que você precisa para viver bem? 5 milhões, tá bom? 10 milhões? Dá para deixar para prole, né? Dá para comprar casa para todo mundo, dá para deixar todo mundo em boas condições e dá para deixar um legado com 10 milhões? Então o resto, você urbaniza uma favela, você faz alguma coisa. Quer dizer, caixão não tem gaveta, o dinheiro a gente não leva. Mas a benfeitoria que esse dinheiro faz, isso é para a eternidade. E é exatamente esse conceito que a gente vai abordar aqui. Dinheiro na sombra ajuda a destruir, a manter a destruição do nosso planeta. Dinheiro na luz não. Com dinheiro na luz, por exemplo, a gente faz um grande investimento num curso de ciências políticas para formar políticos conscientes. A médio prazo a gente muda a política no nosso país, colocando nos partidos políticos pessoas conscientes, honestas, íntegras, ficha limpa. De repente a gente faz uma escola de fichas limpas, sei lá, estou viajando. Mas o dinheiro é que manda. Só que como o dinheiro manda, vamos colocar o dinheiro no lugar certo. O objetivo deste evento, desse tipo de palestra, é capitalizar a luz. É pegar pessoas que têm potencial, que têm boas ideias, que têm boas intenções, mas que, de alguma forma, tem que acabar até fazendo parcerias com pessoas que não são tão legais assim. E aí, pode ver, o que se reclama de sócio, já notaram? Todo mundo já tomou um toco de um sócio, nem que seja lá o moleque que fez pipa e que não deu certo. Sempre na vida, a gente acabou fazendo parceria com a sombra, porque como a sombra se lida bem com dinheiro sujo,
Então a gente se junta à sombra para poder espalhar luz, mas no projeto da sombra. E não dá certo, porque vai chegar um momento que vai conflitar. Porque a sombra sempre cobra o preço, seja na entrada, seja no meio, seja na saída. Então, a grande questão é, existe uma possibilidade de se fazer o dinheiro vir para a luz sem utilizar a sombra que sabe lidar bem com o dinheiro. Ué, se a sombra sabe, vamos saber também. A gente que é luz, vamos fazer uma capitalização da luz e chamar pessoas para a luz. Chamar pessoas que estão sem prosperidade, porque acham que dinheiro é ruim, acham que dinheiro é sujo. Durante muito tempo eu corri atrás do dinheiro. Hoje o dinheiro corre atrás de mim. Ah, então está sobrando? Não. Hoje vem o suficiente para os meus projetos funcionarem. Então, o meu objetivo hoje é transformar vocês em pessoas prósperas. Ou é proporcionar que vocês se transformem em pessoas prósperas, fazendo as pazes com o dinheiro. É o que eu chamo de dinheiro namastê, né? Que é fazer as pazes com o dinheiro. Colocar o dinheiro do lado da luz, ele é positivo. Ele só é ruim quando você utiliza ele para fins ruins. Ele é uma energia, uma enxada. Pode arar o campo, pode enferrujar no celeiro, ou eu posso matar o meu vizinho com ela. Continua sendo a mesma enxada, sim ou não? Sim. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro pode corromper, ou o dinheiro pode fazer maravilhas pelo nosso mundo. Mas a gente tem que fazer as pazes com ele. Bom, na minha trajetória de vida, eu aprendi uma coisa. Todos nós somos talentosos, muito talentosos. Cada um de nós tem muito para oferecer para o planeta, mas a gente não teve essa cultura. Nós tivemos a seguinte cultura: você vai estudar, você vai namorar, vai casar, ter filho, trabalhar numa profissão, aposentar, se deu dinheiro, casar na praia, se não deu, dama na praça. Sim ou não? Essa é a base. Olá, tudo bem? Tudo jóia? E aí, a gente se conformou com isso, porque essa foi a nossa criação. A grande referência é, não existe idade para empreender. Cada segundo, até o último suspiro aqui, dá para fazer alguma coisa pelas pessoas, pelo planeta. O nosso motivo de estar aqui é a própria evolução, mas também é ajudar nessa evolução coletiva. Cada vez mais é a gente proporcionar um bem-estar para o planeta. É esse o grande boom da nova era. Esse despertar é despertar para a consciência de que nós podemos agregar valor no mundo que a gente vive. Então, se cada um de nós fizer alguma coisa pelo mundo que a gente vive, se milhões fizerem alguma coisa pelo mundo que a gente vive, não tem para ninguém. A gente muda o mundo sim. A mudança do mundo vem com a mudança do paradigma de que o dinheiro é sujo e de que eu estou velho demais para fazer isso, que é o outro paradigma, né? Imagina, eu estou velho. Não existe velho. Se você for pensar, dilatar a sua percepção, você não sabe quando você vai morrer. Como é que você sabe que você está no fim da vida? Tem gente que morre com 120, 80 está jovenzinho ainda, dá para fazer um monte de coisa. Tem um professor universitário que depois de 4 faculdades se formou em medicina aos 97. 97! Nossa! 97! A 5ª faculdade dele faz 97 anos. Aí brincou-se, né? Pô, mas e se ele morrer com 98? Ué, para onde ele vai médico. Além de advogado, dentista, ele vai médico. Ou seja, a ideia é mostrar que nós podemos sim fazer a diferença em qualquer idade. Então vamos quebrar o paradigma de que o dinheiro não é positivo e vamos quebrar o paradigma de que passou tempo, é tarde demais. Não é. Bom, ao longo da minha vida eu percebi uma coisa: todos os meus talentos começaram a ficar à disposição do universo. A minha vida inteira eu não me conformei em fazer coisas básicas. Então eu tenho uma trajetória que eu já tive barraca na Feira Hippie, eu já pintei máscara, eu já fui palhaço de festa, eu já fui vendedor de bolsa de estudo de escola de inglês, eu já fui vendedor de calçados, fui estoquista, fui notista, fui faturista. Eu fiz tudo que é tipo de emprego e ao mesmo tempo de coisa. Já fui desenhista para camiseta na Feira Hippie, o cara estampava a camiseta, eu fazia os desenhos, ele gostava dos meus desenhos. Eu já fiz um pouco de tudo.
já fui arte finalista de agência de publicidade, já montei anúncio de jornal com aquelas letrinhas, na época que se colava as letrinhas ainda. Quer dizer, enfim, eu já fiz um pouco de tudo ao longo da minha vida. Já tive uma empresa de silkscreen dentro do meu quarto, que eu comecei com uma máquina, depois comprei outra, dormi debaixo da prancha, enfim. Todas essas experiências que eu tive ao longo da minha vida, eu fui somando. Depois que eu entrei na aerolística, há 17 anos atrás, eu comecei a perceber que eu tinha uma série de talentos que poderiam ser aproveitados. Atualmente, eu aprendi que, ao longo da minha vida, eu sempre fiz parcerias muito ruins. Porque eu fazia parcerias com a sombra que tinha dinheiro, porque a sombra gosta do dinheiro e sabe lidar com ele. Então eu fazia parceria com pessoas que, nitidamente, a gente sabe. Ninguém diga que não sabia que o sócio não era tão honesto assim ou não era tão correto assim. Que ninguém diga, sabe, o cara mostra. Mas se não for no primeiro momento, no primeiro mês ele já mostrou quem ele é. Sim ou não, gente? A gente não entra, a gente finge que não vê, se ilude de que daqui a um ano ele não vai dar um toco na gente. E vai. Certamente vai. Porque quem é íntegro mostra a integridade desde o começo, o tempo todo, nas atitudes. Ninguém engana todo mundo o tempo todo, isso é fato. Só não vê quem... A gente não quer ver. Por quê? Porque, pô, o cara tem grana, o cara tem a estrutura, o cara... Assim, eu já montei um monte de projetos na minha vida e todos eles, invariavelmente, todos os projetos que eu montei com pessoas flagrantemente da sombra que eu digo, são pessoas... seres humanos como nós, mas que fizeram opção por não ser tão honestos assim. Alguns até picaretes, mas alguns, sabe quando perde a percepção do bom e do ruim e acaba se poluindo, sem perceber até. Então, essas pessoas, infelizmente, não são bons parceiros nem para elas mesmas, porque no universo se eu jogar um prego para cima, cai na minha cabeça um prego. Elas estão jogando um prego para cima. A partir de um determinado ponto, eu comecei a observar que eu sempre subi, rojão, caí. Eu falei 4 vezes. Sou campeão de falência. Assim, falei geral. A última vez eu voltei para Campinas há 2 anos atrás, com R$60 no bolso, sem profissão, morando de favor na casa de uma amiga, que não vai para Campinas. A avó dela faleceu e a avó dela me adorava, então eles ofereceram o quarto para eu me restabelecer há 2 anos atrás. Então, foi interessante porque em todas as minhas falências eu observei uma coisa. Sempre chegava um momento em que eu entrava em conflito por estar espalhando luz no projeto de sombra. Todas as vezes foi assim. Eu entrava espalhando luz, mas o parceiro era da sombra. Bom, chegou um determinado ponto em que eu, vindo para cá, eu falei, não, agora eu vou começar do zero, e eu comecei do zero, mas eu só vou fazer parcerias estruturadas. Eu não vou procurar megalomanias. Sempre que alguém chegar, não, que tem um projeto assim, que eu tenho... Começou muito grande assim, para você, que nem é tão grande assim, você não é nem... Nós somos pessoas comuns, de repente chega um cara e transforma você num deus, e que você é o cara e que nós vamos fazer um grande projeto, desconfie. Tudo que é bom começa simples e singelo. Começou já com fogos de artifício no alto da montanha, desconfie. Pode acontecer? Pode, mas é um em 1 milhão que acontece isso. Via de regra, bons projetos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo estruturados, eles ganham um corpo, faz um bom alicerce e a gente constrói um prédio de 100 andares. Mas esse negócio de já, 4 paredes e um telhado em cima, desconfie, porque isso normalmente é engodo. Bom, eu já calejado ao longo da minha vida, já caí em tudo que eu me permiti, né, cair em todas as armadilhas possíveis. E aí, de 2 anos para cá, eu comecei a desenvolver novas estruturas. Um deles foi o SHS, o Shopping Holístico do Ser. Tive uma ideia de montar imagina um shopping center virtual. Ele só não é físico. São 14 pisos holísticos e cada piso tem um segmento específico. Curiosamente, eu tive apoio de uma cliente minha que tem um micro-ônibus, que falou, olha, eu não tenho nada para pôr atrás e o sindicato não está cobrando a gente, eu te dou. Então, da linha do shopping até a rodoviária, vocês podem ver, existe uma propaganda SHS, Shopping Holístico do Ser, nasce um novo shopping center e o nosso site. Assim a gente está na primeira página do Google, ranqueando cada vez mais, sem gastar um centavo. Pois é, esse SHS ficou nos braços. Precisa de uma sócia? Pois é, você vê.
entendeu? E é interessante que muita gente vem me falando, isso está ficando famoso, vai ficar 6 meses, não 3, vai ficar 3 meses rodando direto, imagina 3 meses na traseira de um ônibus, na linha do shopping rodoviário, é uma bênção. E como é que vem isso? Porque eu fiz a parceria com o pessoal da produtora da Mais Brasil, falou, olha, vamos fazer, a gente fizemos sem grana, nós compramos domínio, gastamos R$500 até agora, em alguns meses, né, entre internet e tudo mais, e deu certo, porque agora ele está sendo capitalizado, as pessoas estão vindo, nós estamos com uma média de 40 lojas, então tudo isso sem dinheiro, e com pessoas que estavam do lado da luz, que, sem dinheiro, sem prosperidade, porque acreditava que tinha que fazer parceria com quem, que o dinheiro não era bom, que o dinheiro não era da luz. Então nós estamos cultuando entre pessoas da luz que estavam sem prosperidade, a gente está fazendo a prosperidade acontecer só com a luz, sem parceria. O que teve de sombra tentando a gente, vocês não têm noção. Teve muita sombra. Só no shopping, especificamente, já veio um monte de sombra querendo agregar. A gente falou, não. A gente observou, né? Nós não chamamos atenção. Aqui não, aqui só entra a luz. Tanto que muita gente de luz agregou valor, a Sônia do Reiki, um monte de outras grandes pessoas que também são prósperas e que também não estão, também são da luz, mas não estão com tanta prosperidade. Quando a gente alavancar, a gente vai todo mundo junto. E aí sim, não é um salto rojão. A gente está construindo andar por andar. Um dia a gente vai olhar lá do 11º e vai falar, olha só o que a gente construiu. Tá claro, gente? Depois veio o potencial humano. Uma pessoa também super do bem, de Americana, um dia ele assistiu uma palestra a mim e falou, Casale, vamos montar alguma coisa? Eu falei, vamos. Aí eu fiz uma assessoria de PNL, a gente fez umas transformações e nós lançamos um curso de 1 dia e meio. São 2 dias de curso. Ele tem metade do curso, danças circulares, etc. Eu fiz metade do curso. Por que eu estou falando tanto da minha experiência? Porque quando eu falar da minha experiência, eu estou despertando vocês para falar da de vocês também. Eu quero hoje que vocês despertem a própria experiência. Porque através da minha história, tem gente que fala, mas você falou um monte de você e no final você deu só uma lição de casa. Não, a palestra é falar sobre mim. Porque falando dos meus caminhos, eu posso inspirar os caminhos de vocês. Está claro isso, gente? Porque tem que ter um exemplo. Mas esse é o ponto. As pessoas esperam o final. Não, a sabedoria está no caminho. O final é apenas é a proposta do caminho. Mas a palestra em si, prestem atenção na trajetória. Porque essa trajetória é a palestra. Ok? Ok? Ok. Dentro dessa trajetória, com esse parceiro de Americana, a gente acabou de montar, vendemos para o sindicato. De uma hora para outra, assim. Foi um projeto de R$12 mil. Quer dizer, estruturou, na época a gente precisava, nós dois precisávamos de um recomeço, de uma estruturação. Capitalizou, a gente conseguiu fazer um projeto de luz. E hoje ele está sendo extremamente divulgado. E ele foi muito bem avalizado. Existe uma das pessoas que participou desse curso, é uma sindicalista. Ela disse assim, de onde eu venho, ela tem raiz indígena. De onde eu venho, as pessoas estão acostumadas a matar inimigo. E na minha família, a gente tem essa cultura, embora a gente não tenha chegado às vias de fato, mas a gente é um povo que a gente se vinga de inimigo. E aqui eu descobri que quando você joga um prego para cima, cai um prego para baixo. Eu não vou ser que nem a minha família mais. 2 dias de curso. Evoluiu. 2 dias de curso. Quer dizer, é luz pura, potencial humano, esse curso Self, descubra o super-humano que existe em você, expandiu a pessoa. Ela pode ter todas as dificuldades do mundo, mas ela declarou isso na roda da fogueira, que é a última dinâmica que a gente faz, ela declarou para todo mundo ouvir. A coragem que ela teve de falar isso. E ela não precisava falar isso para fazer tipo. Foi real, ela teve uma pequena transformação. Óbvio que ela vai ter que alimentar isso, né? 2 dias não transforma ninguém, né? Mas ela ganhou algo para focar. Percebe? Quando você foca na luz, as pessoas dão essa resposta. Por fim, existe o Chão no Pé de Chão, que foi uma experiência maravilhosa, é uma experiência onde as pessoas entram e tem assim, a possibilidade de fazer uma limpeza no corpo emocional. É como se eu tivesse uma comida ruim no estômago, vomitasse, aí o estômago fica melhorzinho e você consegue melhorar.
Do corpo emocional a gente joga para o físico, psicossomatização. O chão no pé de chão é um dia de vivência, é um tratamento de saúde de 8 horas. E assim, a experiência foi maravilhosa, porque as pessoas saíram realmente dizendo o quanto isso motivou elas a ter mais paciência, tolerância, ou a focar um pouco mais dentro das relações humanas mais equilibradas. Por fim, leitura corporal. Eu assisti durante muito tempo uma série chamada Light to Me. Dá para dizer, olhando para a pessoa, nós somos menos de 1% conscientes dos nossos atos. Bem menos, 8 bilionésimos só conscientes. O resto é tudo inconsciente. Mais de 99% da gente é inconsciente, a gente não sabe. Só que o corpo fala, através da posição, o que eu faço, onde eu posso, para onde eu olho, como que eu me movimento, tudo isso fala com a gente. E ao longo de 17 anos, eu utilizei conceitos da medicina chinesa, utilizei conceitos de uma série americana chamada Light Me, que ele ensina muita coisa, e utilizei conceitos das posições no contexto, de contextualização de posições, que uma determinada posição, num determinado contexto quer dizer uma coisa, num outro contexto quer dizer outra coisa. Então isso se tornou muito útil na minha prática clínica como acupunturista. A pessoa chega, não me fala nada, eu falo tudo sobre ela. Fala, como é que você sabe? Eu falo, eu vou te explicar, aí eu vou ensinando. E aí eu resolvi montar um curso. Nós já estamos formando turma já. Existe uma pessoa da luz que abriu a escola dela, sem cobrar taxa, ela vai cobrar o mínimo por aluno ali, a gente conseguiu fazer um curso a baixíssimo custo e a gente vai instrumentalizar a luz. Vai só pessoas indicadas fazem esse curso. Que a sombra, podendo ler os outros, sem que o que os outros falam, é perigoso, sim ou não? Manipula absurdo, ok? Então o objetivo é... Vocês perceberam que eu falo o tempo todo de capitalizar a luz, de instrumentalizar a luz? Porque se eu fizer um curso desse aberto, geral, dentro do que ele se propõe, ele acaba virando uma ferramenta ruim para quem usar ele de maneira inadequada. É óbvio que em algum momento isso vai acabar, uma apostila, um vídeo, vai acabar passando. Mas quanto mais pessoas da luz a gente treinar, menos espaço a gente dá para a sombra. Tá claro, gente? Eu queria dizer, só perguntar uma coisa. Existem pessoas da sombra que são da sombra sem consciência de que são da sombra? 90% delas. Porque assim, existe um conceito, não existe o frio. O frio não é real. Existe a ausência de calor. Quando você tira o calor, se estabelece o frio. Não existe a sombra. Se eu apagar a luz, existe a ausência da luz. Quando eu acendo a luz ilumina a escuridão. Então a escuridão é a ausência da luz. Não existe o mal. Existe a ausência do bem. A ignorância é o bem. Então ninguém é mal na concepção por si só. Ele é ignorante às consequências do ato dele. Como uma criança. E esses 10% são conscientes? São semi-conscientes. Somos nós. Somos pessoas buscando a consciência. O consciente é 1% da população. Você falou que tem 90% da sombra? Ah, sim. Mas e os 10%? São conscientes? Fazem porque... Os 10% usam para manipular. Mas assim, se soubessem o preço que estão pagando, aí depende de cada crença, né? Mas se soubessem o preço que iam pagar, não faria. Porque assim, não são conscientes do preço que vão pagar pelas atitudes que estão tomando. São pessoas que assim, estão fazendo, estão manipulando tudo, mas estão cegos. É mais ou menos como um fumante. Ele pega no cigarro, ele vê lá, cigarro mata, tem uma foto de uma pessoa com o peito aberto, o cardíaco com o peito costurado. Isso não faz ele parar de fumar. E ele pode ser uma pessoa boa. Mas ele está cego, ele simplesmente não consegue enxergar que aquilo pode matá-lo. Dá para entender? Assim, não é questão de ser inteligente ou não, porque os grandes intelectuais fumam. A grande questão é que algumas propostas que a gente tem internas, alguns vazios que a gente tem interno, faz com que a gente lance mão de atitudes, não abélicas às vezes com os outros, mas é uma compulsão que a gente tem. Então, por mais inteligente que a pessoa seja, não é o suficiente para que nós não temos inteligência emocional para suportar alguns vazios. Então, mesmo sendo sombra consciente de que está fazendo mal, não consegue não fazer, porque existe um comportamento compulsivo e não consegue ver as consequências disso. Tanto que o Costinha, ele morreu com cigarro na boca no hospital.
A última foto dele, ele dando risada com um cigarrão na boca, com um Hilton na boca. Me lembro bem dessa cena. Então, ele morreu sem consciência, sabe? E ele é um cara que, flagrantemente, era um cara que levava bom humor, levava risadas, tudo, e ele mesmo se matou. A ideia é que nós não estamos em julgamento das pessoas que não estão adequadas, que não estão ecologicamente adequadas. Nós estamos enfatizando o fato de que fazer parceria com pessoas que não estão bem vai fazer com que você não fique também. Isso é fato. Eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Ele é da sombra, aquela coisa, eu não vou ficar criticando. Eu quero ele lá e eu aqui. Exato, perfeito. Sabe por quê? Porque nós não mudamos o outro com as nossas palavras. O outro se convence das nossas atitudes. Então eu não convenço ninguém. Não existe jeito de eu convencer vocês a nada. Vocês vão se convencer das minhas atitudes. Por isso aqui é uma experiência vivencial. Eu estou mostrando o resultado para vocês. Aí vocês vão se convencer pelo resultado, não pelas minhas palavras. Então, a ideia é, primeiro, capitalizar a sombra. Quanto mais, a economia é um pacote fechado. Quanto mais dinheiro na sombra, quanto mais dinheiro na luz, menos dinheiro na sombra, sim ou não? Descapitalizando a sombra, cada pessoa que ganha 1 milhão a mais faz um projeto social. É automático. A pessoa que já está com a vida ganha e está desse lado do bem coletivo, ela automaticamente faz um projeto social e descapitaliza a sombra. Se nós enchermos a luz de dinheiro, nós enchemos de energia. Esse é o grande boom. Deixa eu dizer. Automaticamente, a sombra, ela ganha menos espaço e ela se torna luz. É um movimento que a gente está fazendo. Porque durante muito tempo a gente combateu a sombra. Só que a sombra tem dinheiro, ela tem poder. Então, primeiro nós vamos ter poder. E depois nós vamos trazer a sombra. A gente vai parar a sombra. Mas não é esse primeiro momento, é o momento de capitalizar e ganhar força. É da gente saber que usar as ferramentas que a sombra usa, porque ela tem poder. Ela tem poder porque ela sabe usar as ferramentas. Então, nós vamos utilizar a luz com ferramentas que deem resultados, deem poder, para que a gente possa amparar a sombra no futuro. São dois estágios. Mas o da luz, nós vamos ter que batalhar muito. Sim. Porque o pessoal que tem uma certa luz, quanto mais luz ele tem, esse negócio de ter medo do dinheiro, o cara de luz pensa que tem que sofrer. Então, ele pensa que tem que sofrer para, vamos dizer, para ganhar lugar no céu. Ele tem medo de ter conforto. Isso. Ele não gosta, ele não se sente bem. Eu me considero um missionário, eu me considero uma pessoa que está querendo deixar um legado para o mundo. E eu quero conforto, eu quero uma casa confortável, eu quero um carro confortável e sim, vou ajudar muita gente depois que eu tiver minha base emocional satisfeita. E é isso que a gente está pregando. Só que assim, esse pensamento que você falou é um pensamento daqui para trás. Porque daqui para frente a gente está divulgando um outro pensamento. É óbvio que uma ideia para pegar, ela precisa de investimento. Nós estamos começando. A gente não olha a dificuldade que existe em fazer a coisa acontecer. A gente olha os recursos que a gente tem à disposição e vamos colocar eles à disposição e torcer para que mais pessoas façam isso. Fala, Marcelo. Você acha que esse momento que a gente está vivendo de fortalecimento, de capitalização da luz, ele tem alguma coisa a ver com o momento planetário que nós estamos passando? Sem dúvida. Existe um conceito que está extremamente bem divulgado, que é a transição planetária. A transição planetária, nada místico, nada mais é do que um momento de despertar da consciência, que a molecada está na rua, a moçada, as famílias estão indo para a rua, estão pintando a cara, e não está indo por bandeira nenhuma, não tem ideologia política nenhuma. É o povo indo para a rua automaticamente, naturalmente. Esse movimento é coletivo. Então, já tem um despertar. Esse despertar já começou. Só que as pessoas ainda não sabem como utilizar esse poder que elas têm. Esse poder de movimentar massas na rua. Eles acham que é para protestar. Não. É para que eles se instrumentalizem e façam acontecer um novo universo. Porque eles não vão mudar quem está lá, falando politicamente. Eles vão criar condições para colocar gente boa lá. Essa massa não tem consciência dessa reviravolta. Não.
empiricamente, sim. Mas precisam dos líderes. Agora os líderes vão aparecer, os líderes da luz, para direcionar essa massa toda. Isso vai acontecer. Nós, aqui, pequenininhos, temos a dimensão de oferecer recursos para que isso aconteça, como muita gente está fazendo outros pequenos projetos. E é assim que os grandes líderes, quando eles surgirem, eles vão pegar esses pequenos projetos e vão fazer uma grande reviravolta. Só que assim, nós estamos no primeiro passo de 100. Esse primeiro passo de 100 é que nós tomemos consciência de que dinheiro é bom, de que o dinheiro não é uma coisa ruim, de que eu com 1 milhão pode me dar R$1 trilhão, eu vou chorar gente pra caramba, eu vou pro Nordeste, vou pro Poço Artesiano, o Nordeste inteiro. Então a questão a grana está na mão, eu quero trilhões na minha mão, e quanto mais vier, melhor. E assim, aí você fica falando, nossa, Casale, trilhões? Eu não tenho nem trilhões não. E eu sei que se o meu desejo for forte, se a minha expansão for forte, eles virão. Aspas. Tem um projeto de saúde que é Nunca Passe de Uma Hora Sem Água. Tem um menino no Maranhão, somos no Maranhão, ele tem uma bicicletinha com uma caixa de som, uma bateria e um amplificador. Ele põe assessor de marketing, Rosário, no Maranhão. E aí ele vai no jogo de futebol, narra e cobra por isso, depois entrega o troféu e tudo mais. Ele conseguiu na Secretaria da Saúde parar a praça no dia 9 de setembro, evento no Facebook, baseado na campanha que eu mandei para ele, um pôster, e ele vai distribuir 100 pacotes de garrafinhas de água para a população carente, instruindo, nunca passe de 1 hora sem água. Ele elimina até 80% dos seus sintomas. O menino sozinho. Isso, eles estão aparecendo. Nós estamos juntando forças. Eu vou fazer o possível para o Maranhão, para conhecer esse menino. É o que a gente fala, não, aquele carinha é iluminado. Nós somos iluminados. A questão é essa. No passado, as pessoas de luz falavam assim, meia dúzia de luz, o resto a gente é tudo sombra. Não, nós somos luz. Se a gente sair do nosso conforto, a gente faz alguma coisa. Nem que a gente faça uma mobilização qualquer, faz uma festa junina e distribui, não sei. Cada um de nós pode fazer alguma coisa e pode fazer. Esse menino sozinho parou na cidade, sozinho. E ele não é mais do que a gente. Ele só andou. A nossa inércia, a nossa crença da luz aqui para trás é de que a gente não tem, a gente está velho demais, eu não tenho recurso. Ele não tem recurso, ele com a bicicletinha dele foi lá e fez. Pois é, que só uma coisa que eu queria colocar. Sim. Uma vez que a humanidade está vendo aí a patente e que os dois grandes sistemas econômicos, todos nós vivemos debaixo do sistema econômico. Sim. Como você falou, é como se fosse uma bexiga. Exato. Você aperta com um lado, o outro cresce. Então a luz seria, nós estamos tentando apertar para crescer a luz. Perfeito. A humanidade não caminha para um reordenamento econômico. Talvez seja por aí no caminho. Mas esse é o ponto. Porque já está provado que o capitalismo não resolveu. Não. Já se provou que o comunismo também não resolveu. Então, o mundo capitalista vive hoje como se vê, né? Você pode até ter dinheiro alguns, mas vive enjaulado com medo. Exato. Não pode botar a cara fora. Exato. Num mundo outro, se ele quis tirar essas coisas básicas do ser humano no comunismo, as pessoas eram infelizes. A grande questão é que a gente está num país onde a maioria morre de fome e a minoria morre de medo, que é o que você está falando. A grande questão é, assim, apoliticamente falando até, capitalizar a luz torna a luz com poder, o poder que ela sempre quis ter para ajudar todo mundo fica aí à disposição. Ninguém precisa ser Madre Teresa de Calcutá. Nós podemos ser pessoas que se vestem bem, confortáveis e que estão fazendo bem para um monte de gente. Essa é a base. Bom, ainda dentro desse projeto existe o leitor corporal que eu acabei de falar e o executivo de luz, que é um projeto que está em andamento, que é para formar líderes pacifistas, só trabalhar com CEO. Ou seja, pegar presidente, diretoria e presidência de grandes empresas num evento de 2 dias e trabalhar, levar eles para um planeta. Eles vão entrar nesse planeta onde eles são descaracterizados, eles não podem dizer quem eles são. Eles vão assinar um contrato de sigilo e vão dar 10 cheques de R$200 além do preço do evento. Cada vez que eles cometerem uma falta, eles perdem R$200, que vai para uma entidade assistencial que a gente vai eleger. Significa que esse curso pode sair X ou mais 2.000. Então eles vão ser punidos o tempo todo. E aquele que falar, perde todos os cheques de uma vez só. Porque ele não falando quem ele é, eu tirei o poder dele. Sim ou não?
Sim. Se eu pego se eu impedir ele de falar quem ele vai ser ser humano, sim ou não? Ele é título. Não, se eu tirar o título, aí ele vai ser um ser humano normal, não vai? Como ser humano normal, aí eu vou lapidar o cara para ser pacifista. Deu para entender o conceito? E aí ele vai ser, eu vou poder pegar um CEO e falar verdades para ele que seria interessante ele ouvir. Quando chegar no final do evento, a gente dá um laudo dizendo cada dinâmica, onde ele falhou e como ser um líder pacifista segundo a nossa análise. Sabe quem ia gostar disso? O Cláudio. Sim, e assim, o objetivo desses executivos de luz é fazer com que esse grupo, esse corpo, se fortaleça para trazer toda a sua diretoria depois, para trazer todo o corpo gestor e começar a trabalhar com a ecologia adequada dali para baixo. Porque se a gente mudar a concepção da cabeça, a gente muda também a concepção de quem está embaixo. Isso é fato. Então é uma escola de líderes pacifistas que está começando a ganhar corpo. Ela ainda é um projeto, mas que será implementado. Muito bem. Por que eu estou apresentando tudo isso? Eu sou um cara sozinho. Eu busquei parcerias no chão do pé de chão. Quem é o staff? Os meus sócios do SHS, que não é staff, são irmãos trabalhando juntos. O potencial humano é um amigo de Americana. O leitura corporal tem uma amiga oferecendo a escola, quer dizer, oferecendo todo o espaço. E a gente está fazendo tudo isso a custo mínimo, espalhando, instrumentalizando as pessoas, curando, tratando, instrumentalizando, dando condições delas serem mais. Bom, isso aqui é o que eu fiz, porque antes eu fazia tudo sozinho, eu descobri que sozinho a gente não vai. Como as minhas parcerias eram ruins, eu procurei parcerias boas. Todos os meus parceiros estavam que nem eu, tudo falido, tudo mal das pernas e tal. Por quê? Porque estavam do mesmo lado. Se juntavam com a sombra, tomava toco, ficava sem dinheiro, a sombra ia embora dando risada. Então o que a gente fez? A gente pegou todo mundo que tinha tomado o toco e a gente se juntou. Ou seja, a gente está crescendo todo mundo junto. Daqui a um ano vocês vão olhar, a gente vai olhar para trás e vai falar, olha o ralo que a gente deu, só que a gente está na luz, a gente não aceitou mais sombra. Tá claro, gente? Muito bem. Além disso, eu tenho uma série de talentos pessoais. Eu falei, o meu grande erro foi ter uma fonte só de renda. Eu sou clínica e acupuntura, quando a clínica baixava, eu não pagava aluguel, aí começaram a pegar dinheiro. Pega dinheiro daqui para o pote, buraco sem fundo. Hoje eu não tenho nem talão de cheque, eu tenho uma conta poupança e nada mais. Ou seja, eu pago tudo no dinheiro. Se eu não tenho nem cartão de crédito. Se eu não tenho, eu não compro. Tá claro? Muito bem. Você que nem eu. O primeiro passo foi eliminar a dívida. Autônomo não gasta dinheiro que não tem, porque não tem salário, não tem olerite. Então, o primeiro passo é não gastar o que não tem. Não faz dívida. A única dívida que tem são os aluguéis da vida, que infelizmente ainda não deu para sair deles. Bom, como clínica em acupuntura, eu coloquei acupuntura e PNL e fiz um tratamento diferenciado. Se eu não oferecer algo para o mercado diferente, o mercado, eu vou ser mais um no mercado. A grande questão é, eu ofereci por 2 motivos, para criar um diferencial e para ajudar mais as pessoas. E hoje, com programação neurolinguística, o tratamento de saúde acaba em 2, 3 meses. O de PNL dura 2 anos. Eu tenho pessoas que estão há mais de 2 anos comigo. Semanalmente. Então, eu preciso de menos clientes para me manter. E eu ajudo muito mais gente com assessorias externas. Porque além de prestar assessoria junto com a acupuntura, eu ainda presto assessoria pessoal e profissional para desenvolver pessoas. Com isso, é o Casalec Mind, que é a assessoria pessoal. Então, além da acupuntura e PNL e essa assessoria pessoal, eu descobri, eu sou comunicador. Como comunicador, eu posso ser palestrante? Posso. Então, eu tenho uma divulgação de palestras em company. Eu tenho 9 livros publicados, 5 são palestras que eu ministro. Então, são 5 livros, 5 palestras. Quando eu não cobro pro labore, eu vendo livro na palestra. Então, de qualquer forma, eu ganho. Eu descobri uma maneira de dar palestra sem cobrar nada e ganhar do mesmo jeito. Dessa forma, eu me capitalizo sempre, mesmo dando palestra gratuita. Além de divulgar, e pessoas na palestra, você vai para a minha empresa. Pronto, já estou ganhando pro labore. E ainda 20 livros naquela palestra. Cada uma me leva para um lugar. E assim, em 17 anos, já palestrei na Shell Petróleo, na Mais Brasil, e palestrei para 5 pessoas numa escola da periferia. Já fiz de tudo. A grande referência é, como palestrante, eu consegui abrir um campo de fazer com que as informações, os livros são todos de melhoria da vida das pessoas. Além de eu estar me capitalizando, eu estou levando uma mensagem interessante para as pessoas. Além disso, eu sou treinador.
Eu sou formado, eu sou Master Trainer em Programação Neurolinguística. Eu posso ministrar treinamento. Então eu ministro o treinamento do potencial humano, leitura corporal, o chão do pé de chão. Tudo isso são treinamentos que eu ofereço para as pessoas para desenvolver essas pessoas. Bom, além de treinador, eu sou escritor também. Como escritor, eu publiquei 9 livros. O último livro que eu publiquei, que é uma coleção de empreendedorismo, são 10 livros só dele que eu vou publicar. O primeiro é Me Dá o Dinheiro Aí, ensinando a sombra a ganhar dinheiro. A luz a ganhar dinheiro. Nossa, a luz a ganhar dinheiro. Agora, e se a sombra usar o livro para ganhar dinheiro? Bom, então ela virou luz, porque para ganhar dinheiro desse jeito tem que ser ecologicamente correto. Entendeu? Entendi. Então, é um jeito da sombra fazer um bem-estar para as pessoas, mesmo que seja para manipular, mas ela está fazendo bem. Dá para entender o que eu estou dizendo? Porque só vai ter resultado se eu fizer bem para o outro, dentro dessa capitalização. Se a sombra pegar para manipular, ela está fazendo bem. Show de bola, a gente trouxe uma mais da sombra para fazer o bem. Nem que seja durante aquele período. Mas se fazer o bem der certo, de repente ela pega como negócio fazer o bem. Tem muita sombra usando o holismo para ganhar dinheiro. Dá para entender o que eu estou dizendo? Está fazendo bem. É um mal na base, mas é um bem no produto. Desde que ela siga aquele caminho que você está ensinando. Assim, nesse caso, está entre os dois, está com um pé em cada lugar. Quem sabe um dia ela migra na base. Mas, de qualquer forma, usar o livro para ganhar dinheiro é a sombra usando o livro para ganhar dinheiro para ela. Mas ela está fazendo bem para os outros antes de ganhar dinheiro para ela. Já é um bônus, né? Para quem só estava fazendo o mal. De repente, fazer um mínimo de bem para os outros, mesmo que seja para se beneficiar, já é um ganho. Então, os meus livros são vendidos independente, eu já tenho uma renda. Com 9 livros em livrarias, em alguns pontos de venda, vende o tempo todo. Então, algum está entrando o tempo todo. Além disso, eu sou graphic designer, ou seja, eu que monto todos esses logotipos são meus, por exemplo. Então, você não contrataria um acupunturista para fazer o logotipo da sua empresa. Nem tampouco contrataria um graphic designer para fazer o seu tratamento de saúde. Mas você contrataria o cara que fez esses logotipos para fazer o logotipo da sua empresa, se ele tiver uma loja oferecendo como graphic designer. Ou você contrataria um profissional de saúde se tivesse numa loja específica. Bom, dentro do conceito que a gente está falando, no shopping, no Holístico, eu tenho uma loja de cada uma dessas coisas. Significa que isso aqui é tudo loja minha. Em cada piso é um segmento diferente. Se eu tenho essas lojas todas, eu estou oferecendo o meu melhor, o meu talento, o meu melhor talento, tudo que eu sei fazer em cada um dos pisos. São 14 pisos, eu tenho praticamente loja em todos os pisos, quase todos os pisos desse segmento. Perceberam que é possível a gente nos capitalizar? Eu sozinho estou fazendo isso aqui. Imagina se cada um de nós fizer um monte de coisas e assim, primeiro, não depender de uma única fonte de renda. Porque assim, a gente reclama que é o governo, é a economia, não é nada, é a gente. Nós fazemos o nosso dinheiro. Não é quem manda na minha prosperidade não é o mercado, sou eu. Porque se eu fizer sempre as coisas do mesmo jeito, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Não é fato isso? A grande questão é que com tudo isso, eu não me esgoto. Eu durmo 8 horas por dia, final de semana eu tenho lazer. Por que hoje eu consigo fazer isso? Porque eu passei um tempo ralando. Então, o caminho que nós estamos propondo aqui são 2. Primeiro, não façam parceria com a sombra. Sempre a gente sabe quem é sombra. Sempre. Porque ela vem com propostas, não sei o quê. Uma das pessoas que fez sociedade comigo, ele falou assim, nós vamos fazer o seguinte, então a gente pega 10% de tudo que a gente ganhar, logo no começo assim, e nós vamos dar para Deus, a gente vai dar para uma igreja. O cara era ateu. O que você entende? Eu falei, então tá bom, então os seus 5% você dá para a sua igreja, os meus 5% eu dou para a minha igreja. Então não vão dar nada para ninguém. Entendeu? Foi a nossa primeira conversa, foi a nossa primeira reunião. Eu sabia que o cara era picareta, sim ou não? Lógico. E eu fiz 3 anos de trabalho com ele. Tomei 3 anos de toco. Dá para entender? Tá claro? Então, nós sabemos quem é sombra. Vem com muito tralalá, é sombra. Não entre. Porque é preferível dar um passo de cada vez pequenininho na luz, que vai estruturar, do que dar passos largos, corridas,
sabe, splinter, né? Splint, aquelas corridas, aquelas desabadas corridas, e que vai cansar e você vai ter que parar porque vocês vão ler. A grande referência que nós temos aqui é, primeiro, não aceite, você vai ser tentado. Cada coisa que você for fazer, ele vai agregar alguém. Opa, vou lá. Negou? Vai ficar mais difícil no começo, porque o Papai do Céu testa a gente para ver se a gente está firme mesmo no negócio. Depois, desenvolva todos os seus talentos. Cada centavo que você ganhar pode ajudar alguém. E não tem tempo, não tem idade. Desde os 9 anos de idade, né, como a sua história fala, então, até 90, 95, alguém pode bordar alguma coisa, sempre tem alguma coisa, pode ser contador de história, sempre tem alguma coisa para fazer. Bom, hoje nós temos a dimensão, a gente tem a intenção de que vocês façam um exercício. Nós temos uma folha que vai ser distribuída e nós gostaríamos que vocês preenchessem essa folha colocando os seus 10 principais talentos. O que são talentos? Eu precisava de um toalete, é possível? Claro. Então, o objetivo... Fica à vontade. O objetivo é assim, é colocar 10 talentos, 10 coisas que vocês sabem fazer e que assim possam valer algum dinheiro. Quer que abra um pouquinho? E que possa valer algum dinheiro. Por exemplo, tem pessoas que sabem cozinhar muito bem, tem pessoas que sabem fazer algo específico. Tem pessoas que sabem fazer uma coisa bem pontual. Sei lá, tem um quibe com queijo dentro que ninguém faz igual. Ou tem um bolo que ninguém faz igual. Então, sim, é para fazer agora. Vamos fazer um ensaio, um teste. O objetivo é fazer com que vocês tenham uma... tá calor mesmo, pode deixar aberto, Marcelo. Vocês tenham uma... Ficou difícil de apoiar? Põe na frente, fica mais fácil. Já está apoiado. Viu? Ok. Existe uma maneira de vocês... o objetivo é que vocês ampliem a sua capacidade. Cada um de vocês tem pelo menos 10 talentos. 10 coisas que vocês sabem fazer muito bem. Quer seja cozinhar, quer seja costurar, quer seja organizar. Tem gente, cada um de nós tem um talento. No meu caso, eu sou... Isso, ótimo. No meu caso, eu sou profissional de medicina chinesa, acho que vai precisar de mais, Marcelo. Eu sou profissional de medicina chinesa, mas eu também sou professor. Mas eu também sou palestrante. Mas eu também sou treinador. Mas eu também sou graphic designer, eu sou desenhista. Mas eu também sou palhaço de festa. Eu sou animador. O pessoal precisou de uma organização de uma passeata para crianças no Taquaral e eu assumi a frente. Eu peguei um carro, eu pus uma caixinha de som, pintei a criançada, fui para frente, ainda fiz grito de guerra, levando as mães para o Alto da Paz e voltei. Com a polícia na frente, segurando a gente. Eles não tinham nada disso, eles tinham se reunido e não sabiam o que fazer. Então eu fui lá e fiz acontecer a passeata. Então todos nós temos um talento. 10 talentos. Vamos lá. 10 talentos. 10 coisas que você sabe fazer. Uma comida, um jeito de fazer a coisa, uma costura, um ler, ou dar aula de alguma coisa, de violão, dar aula particular. Enfim, 10 coisas que você sabe fazer e que pode valer algum dinheiro. São coisas que você sabe fazer e que pode valer algum dinheiro. No começo é meio difícil, mas depois a coisa ganha corpo. Algo que você possa ensinar para alguém, algo que você possa compartilhar com alguém, ou coisas que você saiba fazer bem, artesanato, comida, roupa, de repente assessorias que você possa dar.
ensinando as pessoas a arrumar a casa, ensinando solteiros a arrumar, a organizar a casa, por exemplo. Coisas que você aprendeu ao longo da sua vida e que as pessoas não sabem, ou que muita gente não sabe, que você possa ensinar. Experiências pessoais que você teve, soluções que você deu para coisas e que as pessoas não sabem, de repente você poderia ajudá-las. Coisas que vocês sabem fazer e que possam valer algum dinheiro. Coisas manuais, trabalhos manuais. De repente, cuidar de pessoas. Tem gente que tem facilidade de cuidar de criança, tem facilidade de cuidar de adultos. De repente, pode ser um contador de histórias. De repente tem uma voz boa, pode fazer locução. De repente sabe cortar cabelo, sabe maquiar, sabe ajudar as pessoas, sabe ajudar as pessoas a se vestir bem, tem bom gosto. Tem um monte de coisa, né? Pensa, tudo que sabe fazer bem, olha dentro de casa, tudo que faz na cozinha, no quarto, no quintal, na organização. Tudo que possa valer algum dinheiro, ou ensinando para alguém, ou vendendo a ideia para alguém, ou desenvolvendo alguma ideia. O Marcelo sabe fazer aromaterapia, mas ele sabe filmar também. Ele sabe mexer no computador também. A Fabi, ela aplica reiki, mas ela também é webmaster. E ela, entendeu? Tudo que você sabe fazer no computador também pode ser interessante. De repente, o computador para a terceira idade, se você sabe mexer, pode ensinar as pessoas da terceira idade, pessoas que não sabem. Coisas que a experiência trouxe em relação a crianças, o bairro, olha no bairro. O que dá para fazer em relação às árvores, em relação à rua? O que você sabe que poderia ter alguma utilidade no seu bairro, na sua rua? Isso nós já fazemos, né, Chico? Então, mas coloca como um talento. Francisco. Oi? Tudo vale um talento. Tudo Olha, pode ser um talento. Já vou. Olha, o Casalec, os religiosos, os evangélicos e os católicos, nós precisamos pôr mais a mão na massa e não esperar que venha de Deus a separação do joio do trigo. Eu acho que o ser humano precisa fazer isso. Porque o ser humano lá religioso, eu diria que assim, o ateu também tem um monte de boas intenções. Nós estamos esperando cair do céu essa separação do joio do trigo. Então, vamos fazer. Nós estamos aqui para isso. Então vamos lá. Coisas que podem conversar entre si, gente, não tem problema não. Coisas que você sabe fazer. Coisas que você pode desenvolver. Pessoas, como dizer, você pode desenvolver talentos em alguém. Fazer comida, sim. Assim, tudo vale dinheiro. Acredite, tudo vale algum dinheiro. O primeiro passo é você descobrir o que você faz bem. Bem, porque assim, tem que ter um diferencial de mercado. Né? Porque se for uma coisa que você faz igual a todo mundo, mais ou menos, não é um diferencial. É uma coisa que você faça bem, um talento seu que vale algum dinheiro. Aí depois a gente vai adequar isso, mas no primeiro passo põe os seus talentos. Cada um de nós, só para vocês terem uma noção, tem 50 talentos. Você está brincando, eu preciso descobrir. Quando a gente faz um trabalho mesmo dentro de um curso, o objetivo são 50 talentos. Eu só foco num talento meu. Sim. É na cozinha. E a minha cozinha
eu idealizo ela na minha cabeça. Eu queria minha cozinha, mas como eu tenho uma sombra, que é o meu marido, que só guarda dinheiro, não gasta nada, não ajuda nada. Não sei fazer isso. Por que está esperando o dinheiro da sombra? Ganha esse dinheiro. Mas eu queria fazer minha cozinha. Então, mas primeiro você ganha dinheiro, depois você faz sua cozinha. Lembra? Tudo começa simples e singelo. Se você aceita a sombra, ela vai cobrar de você mais tarde. É isso que eu falo. Você me deu o exemplo perfeito. Entendeu? Não é ele propriamente dito, mas é a maneira como está sendo utilizado o recurso. Entendeu? Onde é que está subliminar essa sombra? Lá dentro de casa, está em qualquer lugar. É exatamente isso, você entendeu? Agora você sabe que eu não pensava dessa maneira. Você falou. Você já deu. Eu falei que agora, puxa, eu tenho uma sombra nele. Isso, exatamente. Então faça parceria, seja luz. Capitalize. Porque quando você se capitalizar, você sai do poder da sombra. Chamada a cobrar, entendeu? Essa palestra é sobre isso. Agora você entendeu. Esse é o exemplo prático que eu estou falando. A gente não esperando grandes coisas, não. Às vezes está colocando. Nossa, eu bem podia, né? Como fazer? A questão, a gente não muda o outro. Eu não esperei o mundo mudar para eu ficar bem. Eu fiquei bem para mudar o mundo. Então, eu fico pensando que eu quero mudar ele. Não. Porque eu acho que eu não preciso ser mudado. Sim. Essa é a maior ilusão do ser humano. Muda o outro, não precisa. Eu acho que eu não preciso. Capitalize-se e faça acontecer. Porque aí você conquista um parceiro, não alguém que vai te cobrar ou que vai te impedir de fazer. Você se impediu. Você entrou na inércia. Agora sim. Agora essa é a grande oportunidade. Você vai entender que nós vamos fazer uma proposta. Que hoje vai ser a grande oportunidade. Muito bem. 10 coisas. Como estamos? Vamos lá. 10 coisas que eu sei fazer, artes manuais. De repente alguma coisa que eu possa desenvolver com as pessoas. O que eu sei fazer que possa valer algum dinheiro? De repente, até passa pelos setores mecânica, artesanato, música, arte, o que mais tem dentro da casa? Computação, informática, comida, alimentação, organização, limpeza, o que mais tem dentro da casa? Jardinagem. Netos para você contar as coisas, contar a história, brincar. Sim, talentos pessoais de comunicação, que possa ser utilizado para brincadeira, para entretenimento. Na minha casa, porque eu gosto e com a finalidade de economizar também, faço tudo o que eu posso. Perfeito. E tudo isso é dinheiro. E tudo isso pode ser um curso. Um rapaz me procurou, 2 meses, ele estava gordinho e tal, e com 2 hérnias, porque ele montava aqueles bancos, ele era marceneiro, montava, sabe aquelas baias de banco? Os caixas. Então ele ia para o shopping, ele ficava assim, 17 horas no final de semana, direto, dormindo lá, no meio das coisas, para poder dar conta, porque tinha que montar no período de sábado de madrugada, até antes de abrir a loja na segunda-feira. Muito bem. E ele passava grandes períodos abaixando, carregando peso, carregando tudo, ele só tinha um ajudante, ganhava dinheiro, mas o sacrifício era grande. Chegou para mim com 2 hérnias, 2 discos pulando no meio das vértebras. Eu falei para ele, compadre, você vai mudar de profissão. Ou você contrata alguém, mas ninguém sabe fazer o que eu faço, não treinou ninguém, não. Né? Guardou tudo para si mesmo, virou burro de carga, ganhou dinheiro e agora vai gastar o dinheiro todo e vai parar de ganhar. Muito bem, falei para ele, ou você se readequa, ou você vai ficar numa cadeira de roda, que eu era extrusar a operação. E naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje não. Muito bem. Ele teimoso, foi lá, travou, voltou travado. Ele melhorou no tratamento, forçou, voltou travado. Ele falou, cara, o que eu faço? Vai no Sebrae e pede para eles te darem uma ideia de como você pode usar a marcenaria sem se esforçar
para que você possa ganhar dinheiro. Eles chegam a esse ponto? O Sebrae presta consultoria forte. É. E aí ele foi lá e, numa das ideias que eles tiveram, ele deu um curso de anti-estresse para empresário. Então, ele transformou a oficina dele em bares, e aí o empresário vai ensinar todo mundo a fazer um banquinho. Então, o empresário vai lá e aprende a fazer um banquinho. Só que cada empresário pagava 500 pau para fazer o curso dele, por mês. Ele pôs 20 empresários e ele ganhou 20 contos, 10 contos por mês, sem fazer esforço nenhum. Ele ficava sentado no banco dele, só dando os comandos, e ele ficava do lado, não, faz assim, faz assado, então. Voltou, tem turmas até hoje. Parou de fazer esforço, está ganhando 3 vezes mais do que ele está ganhando nessa. Vai ter que assinar isso aqui? Vai ter que botar o nome? Não, identificar? por enquanto ainda não. Nós vamos, sim, isso vai ser específico seu, mas tem uma proposta para fazer em cima disso. Fechamos todos? Quase. Quantos tem? Tem 7. 7. Então, alguém ainda não... Ainda falta? Falta. Mas não tem mais o que pôr aqui. Sempre tem 50, mas quantos tem? Tem 7. 7. Então tá, então vamos manter assim. Nós vamos passar para vocês o vídeo do shopping, alguns de vocês devem ter até assistido, para que vocês entendam a proposta que a gente vai fazer na sequência. Vocês, mesmo os mais próximos aqui do Marcelo, da Fabi, vocês vão entender que vocês têm a capacidade de desenvolver esse talento agora, de fazer ele acontecer agora. Nós vamos mostrar como é que a gente está abrindo a porta para a luz. Então vamos assistir o vídeo e a partir dele a gente conversa na sequência. Olá, bem-vindo ao SHS, Shopping Holístico do Ser. Nós somos um shopping center virtual com 14 pisos oferecendo produtos e serviços 100% holísticos. Aqui você vai descobrir como o seu talento pode ser uma loja. Para se tornar um lojista é muito simples. Você apenas precisa ter como base que o seu produto ou serviço ofereça bem-estar ao ser humano ou ao planeta de alguma forma. No final deste vídeo, você vai ser direcionado a preencher um formulário e fazer a proposta do seu produto ou do seu serviço. A sua proposta será analisada pelo nosso conselho gestor, que em breve, em até 72 horas, lhe dará uma resposta se o seu produto ou como o seu produto pode se adequar para fazer parte da nossa família de luz. Nós estamos muito bem ranqueados no Google Brasil. Desta forma, através da nossa malha de network e mídias sociais, o seu produto vai ser amplamente divulgado. Você terá acesso agora ao nosso passo a passo, como se tornar um lojista. Esta é a entrada do nosso shopping, a nossa página inicial. Nela você tem 14 pisos com segmentos específicos, oferecendo produtos e serviços que fazem bem à humanidade ou ao planeta de alguma forma. Digamos que eu clique nesse piso, livros, piso 10. Nós abrimos e você percebe que existem várias lojas oferecendo livros nesse segmento. Eu vou clicar nesse primeiro. Você observa que esse lojista tem o seu logotipo, um descritivo e os seus produtos expostos. Eu vou clicar neste aqui. Olhe, todos os detalhes do produto estão à disposição já com e-commerce, para você colocar no carrinho e finalizar a sua compra depois de escolher todos os seus produtos. Você, futurologista, ainda tem acesso a um destaque na página inicial do nosso shopping. Ali, você ganha muito mais visibilidade e pode fechar muito mais negócios. Quem pode ser um lojista? Você pode ser um lojista, seja pessoa física ou jurídica. Se você tem um produto ou um serviço que de alguma forma beneficia a humanidade ou o planeta em que a gente vive, certamente você vai ser aprovado pelo nosso conselho gestor. Mas digamos que você seja um empresário que tem o seu negócio ou alguém que trabalha assalariado numa empresa, eu tenho certeza que você tem um talento, algo que você faça muito bem e que no nosso shopping virtual vira uma loja. Por exemplo, você não contrataria um acupunturista para fazer o logotipo da sua loja, correto? Muito menos contrataria um designer gráfico para ser o seu profissional de saúde.
Mas nós temos um profissional de saúde que é designer gráfico e ele tem 2 lojas no nosso shopping. Assim, ele é visto como um profissional, um especialista nas 2 áreas e cobra o preço de mercado pelo trabalho que ele oferece. E esse trabalho que ele oferece faz bem à humanidade de alguma forma porque ele criou um diferencial e foi aprovado pelo nosso conselho gestor. Muito bem. Você já leu o contrato, já tirou todas as suas dúvidas, já escolheu o plano de negócios que está mais adequado ao seu perfil. Agora você está a um passo de se tornar um lojista, um parceiro de luz. Clique aqui em preencher formulário. Você percebe que há formulário para pessoa física e jurídica. Digamos que você seja pessoa física. Clicou, você acessou o formulário de pessoa física, preencha todos os dados, é muito importante, não deixe nenhum campo em branco. Preencha também o seu plano de negócios e caso você queira uma propaganda flash home lá na entrada do nosso site, selecione aqui também. Aí vem a parte mais importante. No campo para onde você deve descrever todo o seu produto, como ele beneficia de alguma forma a humanidade ou o planeta em que vivemos, capricha. Coloca todos os dados para que o nosso conselho gestor possa aprovar a sua proposta. Porque uma vez aprovado, você se tornou um parceiro de luz, você se tornou um sócio na luz. Venha para o nosso time de luz e agregue força nessa proposta. Quanto mais dinheiro na luz, mais energia a luz vai ter para espalhar cada vez mais luz. É assim que nós, juntos, vamos tornar esse mundo um lugar melhor para viver, um lugar melhor para os nossos filhos, um lugar melhor para toda a humanidade. Nosso objetivo é que você traga mais dinheiro para a luz, porque a sombra no planeta só tem poder porque tem dinheiro. Quanto mais dinheiro na sombra, mais ela corrompe, mais ela escurece o nosso planeta. Quanto mais dinheiro na luz, mais nós iluminaremos esse planeta. O conceito é simples. Cada lojista aprovado que de alguma forma beneficia o nosso planeta, que beneficia a humanidade desse planeta, nos ajuda a espalhar muito mais luz. Nós agradecemos e temos a honra de recebê-lo em nossa família de luz. Muito grato e nós esperamos mesmo que você aceite o nosso convite. Mas nós temos certeza de que uma vez aqui, a luz vai fazer com que você ganhe muito dinheiro, porque você merece ganhar esse dinheiro para espalhar mais luz com a gente. É assim que, num compromisso de coração, nós vamos fazer um mundo melhor. Eu, você, todos nós juntos. Muito grato. Namastê. Uma pausa. Nós temos uma proposta para fazer para vocês. Vocês, pessoas conhecidas, alguns que já convivem aqui, né? O Enemar que está nos visitando pela primeira vez, nós temos a proposta de que vocês façam parte do time da luz, que vai se capitalizar. Das pessoas que vão ganhar um dinheiro a mais, porque esse dinheiro a mais não estava previsto até vocês virem hoje aqui, vocês não estavam pensando em ganhar esse dinheiro a mais, mas esse dinheiro a mais que possa fazer bem para algum segmento, para alguém que está precisando, para algum setor da sociedade que necessita desse dinheiro. De repente, vocês, que pela cultura popular, eu estou velho, já não existe velho. Existe sempre, em cada segundo aqui é importante para a gente fazer alguma coisa pelo planeta. Talvez vocês possam dedicar 1 hora do seu tempo, 2 horas do seu dia para ganhar dinheiro e esse dinheiro reverter para o seu conforto e bem-estar e para alguém ou para algum segmento da sociedade que esteja carente. Imagine milhares de pessoas fazendo isso. Milhares de pessoas que já se aposentaram, já não trabalham mais, dando 1 ou 2 horas do seu dia para fazer alguma coisa. Imagine você que pode fazer um grande projeto, que tem os seus talentos que não estão sendo utilizados, fazer um grande volume de dinheiro e ajudar a fazer um grande benefício para a humanidade. O nosso shopping cabe às lojas de qualquer segmento, desde que, de alguma forma, o seu talento faça bem, ou para uma pessoa, ou para uma comunidade, ou para o planeta de alguma forma. Por exemplo, os talentos do Amigos da Terra, que é uma das lojas do nosso shopping, oferece produtos sem resinas, ou produtos mais naturais para o nosso planeta. Então a ideia é que vocês peguem um desses talentos, apenas um,
e transformem ele numa loja. Nós estamos dando para vocês gratuidade de 3 meses, uma loja grátis por 3 meses, para que vocês utilizem, e nós vamos divulgar essa loja para vocês, e vamos trazer uma malha de clientes para vocês, além da divulgação que vocês vão ter no corpo a corpo, dando até o endereço da loja. E essa loja vem com e-commerce, ou seja, vocês vendem o produto lá e já recebem online mesmo. Vocês que nem imaginaram que pudesse ter uma loja, agora podem ter. Então o objetivo é que vocês peguem esse talento, coloquem a loja e na medida em que a demanda for aumentando, de repente vocês têm até pessoas que vocês possam ensinar a fazer esse trabalho e de repente estar se capitalizando e capitalizar um projeto que pode fazer bem para as pessoas. Nosso objetivo é trazer milhares de pessoas para esse segmento. Nosso objetivo é ter centenas de lojas. Com esse intuito, capitalizar cada um de vocês, então, tem como missão agora escolher o talento. E aí, caso vocês queiram aceitar a nossa proposta, venham para o Shopping Holístico e vocês abram uma loja. Vocês vão mandar um e-mail e nós vamos mostrar como é que vocês vão abrir essa loja. Cada um de vocês que ganha R$100 por mês com essa loja, é R$100 a mais que vocês não tinham antes dessa reunião. R$100 por mês são R$1.200 por ano. Com R$1.200 por ano você faz o Natal de alguém. Sim ou não? Sim. E vocês não estavam pensando em ganhar dinheiro. Vocês são pessoas da família, pessoas próximas. O Leomar talvez seja o mais distante dessa comunidade, mas mesmo assim, cada um de vocês hoje está tendo uma surpresa, porque vocês estão descobrindo que vocês podem capitalizar a luz e pode fazer felicidade de alguém. E uma pessoa com outros talentos pode fazer um projeto grandioso e utilizar a nossa plataforma como visibilidade, como uma maneira de ganhar essa visibilidade. Isso é uma das coisas que vocês podem fazer. Então, a nossa proposta é que vocês escolham um talento, pensem bem, depois manda um e-mail, entre em contato aqui com o shopping e manda para a gente a sua proposta dessa loja. O que você... eu sei fazer velas artesanais, então eu quero vender velas artesanais através do shopping. E aí a gente vai montar logotipo, a gente monta toda a estrutura para vocês. Ok? A ideia é simples. Cada um de nós pode fazer alguma coisa pelo planeta sim. O Shopping Holístico do Ser ele foi criado com essa intenção de trazer pessoas com talentos e desenvolver essas pessoas para que elas capitalizem a luz. É simples do jeito que a gente está falando. Então, a nossa base, essa palestra ela tem como base despertar, imagina que surpresa, né? Despertar pessoas próximas para algo que poderia estar se fazendo, a mais do que já estão fazendo. Está claro, gente? Então, tem um e-mail na folha, Fabi? Tem. Tem um e-mail, né? Tem. Então, existe um e-mail aí embaixo da web. Vocês preencham a proposta, façam a proposta, olha, o meu talento é X. Envia para esse e-mail. E aí, nós vamos, no nosso conselho gestor, como vocês sabem, somos nós vamos receber a proposta de vocês e vamos adequar essa proposta para o nosso segmento, para o shopping holístico. Uma vez que vocês estão com uma loja no shopping, acreditem, eu sem fazer nenhum esforço estou vendendo todos os meus produtos por essa loja. Porque cada vez que alguém visita o nosso shopping, pela loja de vocês, o nosso shopping fica mais conhecido. Ele vai mais para cima do Google lá. No Google é onde todo mundo procura. Shopping Center holístico, nós somos o primeiro no Google Brasil. Entre 300 mil resultados. Isso é bastante. Então, vocês estão entrando num segmento que já está sendo muito visto. Isso pode fazer com que vocês ganhem clientes e de repente aí monte até uma empresa. Ninguém sabe o que isso pode vir, né? Mas no mínimo, que cada um de vocês possa se capitalizar para fazer bem para alguém ao longo de algum tempo. Então a nossa proposta é que vocês aceitem o nosso convite, sejam empreendedores em qualquer idade e a partir disso que vocês nos deem um feedback, de repente até trazendo pessoas para abrir lojas nesse shopping, porque o objetivo é fazer com que vocês tenham visibilidade e que vocês se capitalizem. Cada um de vocês aqui pode ser um diferencial. Não esperar que o joio do trigo seja separado. Vamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte é simples assim. É dar 1 hora do meu dia, se for o caso, ou montar uma grande estrutura empresarial, se for o caso, e nós estamos oferecendo uma das portas que a luz está oferecendo.
tá bom? Sejam muito bem-vindos e assim, que bom que vocês ficaram surpresos com a nossa proposta, porque ela tem exatamente essa ideia. Proporcionar a vocês mais um caminho. Proporcionar a vocês que para mudar o mundo é a gente que muda. Porque o manifesto na rua cobrando é só o primeiro passo. O segundo passo é fazer. É a gente fazer. Que bom que vocês todos vieram. Muito grato pela presença, pela atenção, pela clarinha que está iluminando a nossa sala aqui. Né? E sejam bem-vindos ao Shopping Holístico do Ser. Esse foi mais um caminho que nós abrimos para vocês. Eu agradeço, viu? Porque isso aí me deu show. Minha cabecinha melhorou mesmo. Ótimo! Isso é diferente. Fez a diferença? Muito, muito. Te deu autonomia, certo? Muito. É isso que nós Eu queremos. sei do que eu sou capaz, agora que eu ficava parada pensando. Exatamente isso. Quando eu sei do que eu sou capaz, eu não fico esperando ninguém Não, fazer. agora eu não fico, mas eu sei, né? A vantagem é que você vai para Com a certeza. internet, né? E eu ficava lá esperando, né? Exatamente. Perfeito. Você descobriu o teu poder. Você, como ser humano, se descobriu. Parabéns. É isso. Descobrimentos. Muito bom. Gente, uma salva de palmas para vocês, para a gente me dá R$1 bilhão. É claro que eu quero. É evidente que eu quero R$1 bilhão. Porque com R$1 bilhão eu ajudo um monte de gente. Agora, as pessoas, você fala assim, e se você ganhar R$10 bilhões? Pelo amor de Deus, é muito dinheiro. Aí o bandido vai me perseguir, vão querer me sequestrar. Quer dizer, há uma preocupação consigo mesmo, mas espera aí. Quanto que você precisa para viver bem? 5 milhões, tá bom? 10 milhões? Dá para deixar para prole, né? Dá para comprar casa para todo mundo, dá para deixar todo mundo em boas condições e dá para deixar um legado com 10 milhões? Então o resto, você urbaniza uma favela, você faz alguma coisa. Quer dizer, caixão não tem gaveta, o dinheiro a gente não leva. Mas a benfeitoria que esse dinheiro faz, isso é para a eternidade. E é exatamente esse conceito que a gente vai abordar aqui. Dinheiro na sombra ajuda a destruir, a manter a destruição do nosso planeta. Dinheiro na luz não. Com dinheiro na luz, por exemplo, a gente faz um grande investimento num curso de ciências políticas para formar políticos conscientes. A médio prazo a gente muda a política no nosso país, colocando nos partidos políticos pessoas conscientes, honestas, íntegras, ficha limpa. De repente a gente faz uma escola de fichas limpas, sei lá, estou viajando. Mas o dinheiro é que manda. Só que como o dinheiro manda, vamos colocar o dinheiro no lugar certo. O objetivo deste evento, desse tipo de palestra, é capitalizar a luz. É pegar pessoas que têm potencial, que têm boas ideias. Boa noite a todos. Eu sempre costumo falar, e assim, para o palestrante, eu sempre falo isso, os 5 primeiros minutos são os piores da vida. Justamente porque a gente não sabe a receptividade das pessoas. O assunto é excelente, mas a recepção das pessoas. A gente não sabe como foi o dia de cada um, como é que cada um está presente aqui. Então, para que a gente comece a se conhecer um pouquinho melhor, energeticamente eu falo, silenciosamente, vamos fazer aquele boa noite de churrasco de domingo. Pessoas, boa noite! Boa noite! Não, ficou fraco. Boa noite! Boa noite! E sabe por que fica gostoso? Porque a gente começa a sair um pouco do gelo. Se a gente não for brincar, não compensa a gente sair de casa. Então, vamos interagir, eu prefiro brincar. Agora, eu tenho uma dúvida. Eu falo para eles ou eu falo para lá? Pode falar para eles. Pode falar para eles? Fica indo indireto. Tá, beleza. Nós temos uma maneira
de começar a conversar com o dinheiro. Colocar o dinheiro do lado da luz, ele é positivo. Ele só é ruim quando você utiliza ele para fins ruins. Ele é uma energia, uma enxada. Pode arar o campo, pode enferrujar no celeiro, ou eu posso matar o meu vizinho com ela. Continua sendo a mesma enxada, sim ou não? Sim. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro pode corromper, ou o dinheiro pode fazer maravilhas pelo nosso mundo. Mas a gente tem que fazer as pazes com ele. Bom, na minha trajetória de vida, eu aprendi uma coisa. Todos nós somos talentosos, muito talentosos. Cada um de nós tem muito para oferecer para o planeta, mas a gente não teve essa cultura. Nós tivemos a seguinte cultura: você vai estudar, você vai namorar, noivar, casar, ter filho, trabalhar numa profissão, aposentar, se deu dinheiro, casar na praia, se não deu, dama na praça. Sim ou não? Essa é a base. Olá, tudo bem? Tudo bem? E aí, a gente se conformou com isso, porque essa foi a nossa criação. A grande referência é: não existe idade para empreender. Cada segundo, até o último suspiro aqui, dá para fazer alguma coisa pelas pessoas, pelo planeta. O nosso motivo de estar aqui é a própria evolução, mas também é ajudar nessa evolução coletiva. Cada vez mais é a gente proporcionar um bem-estar para o planeta. É esse o grande boom da nova era. Esse despertar é despertar para a consciência de que nós podemos agregar valor no mundo que a gente vive. Então, se cada um de nós fizer alguma coisa pelo mundo, ideias que têm boas intenções, mas que de alguma forma tem que acabar até fazendo parcerias com pessoas que não são tão legais assim. E aí, pode ver, o que se reclama de sócio, já notaram? Todo mundo já tomou um toco de um sócio, nem que seja lá o moleque que fez pipa e que não deu certo. Sempre na vida a gente acabou fazendo parceria com a sombra, porque como a sombra se lida bem com dinheiro sujo, então a gente se junta à sombra para poder espalhar luz, mas no projeto da sombra. E não dá certo, porque vai chegar um momento que vai conflitar, porque a sombra sempre cobra o preço, seja na entrada, seja no meio, seja na saída. Então, a grande questão é: existe uma possibilidade de se fazer o dinheiro vir para a luz sem utilizar a sombra que sabe lidar bem com o dinheiro? Ué, se a sombra sabe, vamos saber também. A gente que é luz, vamos fazer uma capitalização da luz e chamar pessoas para a luz. Chamar pessoas que estão sem prosperidade, porque acham que o dinheiro é ruim, acham que o dinheiro é sujo. Durante muito tempo eu corri atrás do dinheiro. Hoje o dinheiro corre atrás de mim. Ah, então está sobrando? Não. Hoje vem o suficiente para os meus projetos funcionarem. Então, o meu objetivo hoje é transformar vocês em pessoas prósperas. Ou é proporcionar que vocês se transformem em pessoas prósperas, fazendo as pazes com o dinheiro. É o que eu chamo de dinheiro namastê, né? Que é fazer as pazes com o dinheiro. Sobre empreendedorismo. A maioria de nós sabe fazer um monte de coisa. Mas espera aí, existe uma cultura no nosso planeta. Aliás, são dois grandes blocos que a gente vai conversar aqui. Primeiro, onde está o dinheiro? Segundo, por que o dinheiro não está onde ele tem que estar? Existe um conceito no nosso planeta de que há a sombra e a luz. Se a gente for dividir em dois grandes blocos, sem um aspecto religioso, vamos falar em filosofia. Nós temos a sombra que corrompe, que erotiza, que droga, que manipula e etc, etc. E nós temos a luz que tem projetos sociais, que salva, que resgata, ok? Todos compreendemos o mundo dessa forma, sim ou não? Sim. Sim. Então, a sombra, ela só tem poder porque ela tem dinheiro. Tira o dinheiro da sombra. Não vai drogar, não vai traficar, não vai corromper, porque é preciso dinheiro na sombra para fazer tudo isso. Acontece que a luz, dinheiro é sujo, dinheiro corrompe. Já perceberam que a luz enxerga o dinheiro como algo ruim? Existe uma crença da luz em relação ao dinheiro, e como a luz não quer o dinheiro, a sombra quer. Já que o dinheiro corrompe, o dinheiro faz todo de mal, então eu quero o dinheiro. Por isso é que a sombra está muito rica, está muito monetarizada, está muito cheia de dinheiro no nosso planeta.
A luz rejeita o dinheiro como sendo ruim. Não, dinheiro é energia. Dinheiro é coisa positiva.